Meu caro Thiago Jordão, tô lendo um comentário aqui do nosso amigo Varandeiro. Tô lendo aqui do Santista Nato. Marcão, e essa cortina de fumaça aí do Veiga e do Mike no Peixe? Santista Nato, veja, sobre o Mike, é verdade, o Santos Futebol Clube está bem avançado para a contratação do lateral direito Mike. Sobre o Rafael Veiga, Thiago Jordão, parece que a única verdade nessa história do Rafael Veiga é que o jogador realmente deve deixar o Palmeiras, Jordão. Exatamente, Marcão. Assim como aconteceu com o Zé Rafael, passa por aquele clima de encerramento de ciclo no Palmeiras, Marcão. E também porque nos últimos jogos o Rafael Veiga acabou perdendo espaço na equipe titular, Marcão. Mas né, ainda não é nada oficial essa situação do Santos ter sondado o Rafael Veiga, Marcão. Porque, segundo informações, isso vindas direto do próprio jogador, ele ganha um salário muito alto, Marcão, que seria muito incompatível com a realidade financeira do Santos Futebol Clube hoje, que tem que lidar com uma folha salarial já muito alta, dívidas que estão por vir e também possibilidade de transfer ban na FIFA. E além disso, é desejo do jogador, Marcão, atuar no mercado exterior, parecido com aquele movimento que fez o Gustavo Scarpa, Marcão. Ele que tinha propostas para jogar em clubes do Brasil, mas recebeu uma oferta no Nottingham Forest da Inglaterra e foi jogar por lá, Marcão. Então, o Santos e Rafael Veiga não tem nenhuma relação no momento. A informação que eu até trouxe no começo do ano, o Santos tentou o Rafael Veiga no começo da temporada, tá? Essa é uma informação que eu trouxe em janeiro. O Santos tentou o Rafael... Aliás, o Santos tentou o Veiga, o Santos tentou o Dudu, o Santos tentou o Rony, o Santos tentou o Luciano, todos os jogadores no começo do ano. Nós trouxemos essas informações para vocês em janeiro. Inclusive, Thiago Jordão, no começo do ano, o Santos ofereceu um contrato para o Veiga muito bom e ainda um valor de luvas de 1 milhão de euros, tá? 1 milhão de euros pro Veiga jogar no Santos no começo do ano. As negociações não avançaram, tá? Sobre essa conversa do Veiga agora, interesse eu acho que o Santos realmente tem, né? Porque teve já no começo do ano, então não duvido que o interesse exista, acho que existe o interesse, mas pelas informações o Veiga quer jogar fora do país, o Veiga não quer jogar no futebol brasileiro, a identidade dele com o Palmeiras é muito grande, então o Veiga não vê como melhor para ele pular do Palmeiras para o Santos nesse momento. O movimento natural do Veiga é jogar fora do país neste momento, né? E se fala do Veiga ganhando um salário de 1.700.000 reais no Palmeiras, o que hoje, Thiago Jordão, para a realidade do Santos, né, pelo tamanho da folha salarial do Santos Futebol Clube, seria meio que inviável, porque já estamos falando, Jordão, de uma folha de pagamento de 34 milhões de reais, ou seja, o Santos não consegue pagar. Eu estou muito preocupado, está todo mundo muito preocupado com o que será do Santos Futebol Clube no final do ano. Qual será o valor da dívida? 34 milhões pelas receitas que o Santos tem é impagável. É impagável, né? Até tem uma informação que o Santos está negociando aí o funding com o Rueda, né? 40 milhões de reais. Aliás, a informação que eu tive, eu vi a mídia publicando essa informação nos últimos dias, né? O Santos deve ao Rueda 50 milhões de reais, hein? No Fund. 50 milhões de reais é o valor que o Santos tem só com o Andrés Rueda. Ainda tem valor do Schalke, que é 2 milhões de reais aproximadamente, enfim. É um valor alto. Mas as informações publicadas nos últimos dias dão conta que o Santos fechou um acordo com o Andrés Rueda e com o Banco Safra para pagar esse valor aí nos próximos meses. Então, Thiago Jordão, a verdade dos fatos é, nesse momento atual do Santos, o Veiga não cabe financeiramente. Seria uma baita loucura financeira trazer o Rafael Veiga. Agora, que é um jogador que me agrada muito, agrada, viu, Jordão? Mas não acredito que essa operação seja viável nesse momento. Me agrada bastante também, Marcão, porque eu vejo que o Rafael Veiga, hoje, ele também tem uma característica que a gente não vê no Santos Futebol Clube, da bola parada, né? De ser o jogador que bate falta, que bate escanteio e consegue fazer isso com êxito, Marcão, porque no Santos a gente vê até o Neymar, Marcão, batendo escanteios, a bola não vai na direção de ninguém. Quando o Guilherme bate escanteio, não acha ninguém. Quando o próprio Roleiser bate escanteio, não acha ninguém. Só que, com relação única e exclusivamente ao Rafael Veiga, Marcão, eu vejo que ele é um bom jogador, eu acho ele um excelente jogador. Só que no Santos, Marcão, o Rafael Veiga ele é meia.
seria uma loucura em tanto tamanho, principalmente financeiramente, só que também no planejamento do seu elenco. Como é que você pagaria 1.700.000 no mínimo para o Rafael Veiga, Marcão, para ele jogar numa posição em que hoje nós já temos o Neymar por ali, jogando como meia, e temos também a opção do Roleiser atuar por ali. Ou também de outros jogadores. Às vezes o Álvaro Barreal pode fazer aquela função. Enfim, eu acho que seria uma loucura sem tamanho, Marcão. O Rafael Veiga me agrada demais, só que eu acho que se o Santos pensasse em fazer um investimento acima dos R$ 1 milhão em algum jogador, teria que ser assertivo em um zagueiro, por exemplo. Ou até mesmo num jogador de beirada pelo lado, como é o caso do Brian Rodrigues, que muito tem se falado nos últimos dias. Não no Rafael Veiga, apesar do Veiga ser melhor que o Brian Rodrigues. Só que eu vejo essa questão. Você vai trazer o Veiga, Marcão, ele não se adaptou em jogar pelos lados muitas vezes. O Rafael Veiga vai jogar pelo centro. E aí, no centro, no Santos Futebol Clube, hoje a concorrência é alta. E é simplesmente o Neymar, Marcão. Então, eu vejo que seria bom o Veiga? Seria bom, Marcão, só que seria uma loucura porque você teria um reserva de muito luxo. Um reserva ganhando R$ 1.700.000. Você falou um ponto importante, né, Thiago? Eu gosto muito do Veiga, tá? Acho o Veiga um belíssimo jogador. Agora, você tem o Neymar, você tem o Roleiser por ali. O seu investimento é altíssimo para esta posição, né? É claro que se o Veiga vem, você encontra uma forma de jogar Roleiser, Neymar, Veiga e tal. Mas é a prioridade nesse momento? É o jogador que o Santos precisa prioritariamente falando? Não, não é. Então, se você precisa fazer um investimento, talvez não seja nesta posição. Você precisa ter um atacante de beirada protagonista, você precisa ter um grande zagueiro, um xerifão, até mesmo um baita de um lateral direito, né? Mas não é um meia que você precisa nesse momento, assim como o Veiga tem jogado no Palmeiras nos últimos jogos. Meu caro Thiago Jordão, falamos do Veiga, falamos do Mike e o Tomás Rincon. É verdade que o Tomás Rincon tem sondagens da MLS? O Mickey tá querendo ficar perto do Tomás Rincon, Jordão? É verdade, Marcão. O Mickey tá querendo receber a visita do Tomás Rincon lá pelos Estados Unidos, Marcão. Isso porque Tomás Rincon foi procurado por clubes da MLS recentemente. E um deles foi o Los Angeles Galaxy, Marcão. Aquela equipe onde o Beckham jogou. Só que o Los Angeles Galaxy, que ocupa a última colocação da Liga Americana, Marcão. Atualmente eles estão no 30º lugar do Campeonato Americano, Marcão. Só que o Tomás Rincon não demonstrou interesse em deixar o Santos Futebol Clube. Por quê? Porque o Tomás Rincon, Marcão, ele tem o objetivo de conquistar títulos ou trazer o Santos de volta à Copa Libertadores, Marcão. E por isso, a ideia dele é cumprir o seu contrato, que atualmente com o Santos Futebol Clube é válido até agosto de 2026, Marcão. Então, Tomás Rincon recebeu sondagem, mas não quer sair. Jordão, vamos lá. Qual que é a posição do Los Angeles Galaxy, Jordão? 30º, Marcão. Na MLS? Na MLS. 30º lugar na MLS? Tá. Exatamente. Quando o Tomás Rincon veio para o Santos, ele estava onde? Sampdoria, né? Isso aí. Caiu com a Sampdoria, aliás. Tá. Ele chegou no Santos em 2023 e aconteceu o quê, Jordão? Caiu também. Caiu com a Sampdoria do Santos. Tem rebaixamento na MLS? Lá não. Lá é mamão, Marcão. Lá não tem. Não tem, tá. Os caras gostam do Tomás Rincon, o time brigando lá embaixo, hein? Impressionante, cara. Pô, Sampdoria caiu. Veio pro Santos, caiu. E agora o Los Angeles Galaxy, 30º colocado da MLS, tá atrás do cara. Mas que coisa, hein? Antes de comentar sobre o Tomás Rincon, traga os números do jogador venezuelano. Vamos aos números do Tomás Rincon, né, Marcão? Ver qual que é o impacto dele desde que ele chegou ao Santos Futebol Clube, Marcão. O Tomás Rincon, que com a camisa do Santos disputou a seguinte quantidade de jogos, Marcão. Um jogador de 37 anos, 64 jogos com a camisa do Santos Futebol Clube, marcou 2 gols naquela sequência em que ele fez o gol contra o Vasco e contra o Palmeiras no Clássico, deu uma assistência, tem uma média de bolas recuperadas por jogo de 2,7, minutos jogados por partida de 52 minutos, e com o Santos ele foi campeão da Série B em 2024, sendo reserva na maior parte do tempo, é verdade, e tem contrato válido até dezembro de 2026, Marcão, até fazendo uma correção no comentário anterior, eu falei agosto. Perfeito, Thiago Jordão. Olha, sobre o Tomás Rincon, tá? Primeiro, um jogador, o Tomás Rincon,
que foi um grande líder, é um grande líder ainda, né? E tem uma passagem na Europa, a gente brincou agora sobre a Sampdoria, mas é uma passagem bonita do Tomás Rincon na Europa, muitos anos de futebol italiano, é um jogador que há muitos anos também vem servindo a seleção venezuelana, né? Capitão da seleção venezuelana, então assim, ele tem uma trajetória no futebol muito bonita. Olhando na prática os números dele no Santos, o Tomás Rincon não agregou quase nada. A verdade é essa. O Tomás Rincon nunca foi titular absoluto do Santos Futebol Clube. Então, Thiago, eu acho que perder o Tomás Rincon hoje para o Santos teria impacto zero, sinceramente. É um jogador que tem uma baixíssima rejeição. O torcedor do Santos adora o Tomás Rincon, mas não por aquilo que ele fez em campo, mas sim pela história dele e sim pelo respeito que ele tem com o clube. Você vê o Tomás Rincon, um cara ali sempre muito sério, né? Mas na prática, o futebol do Tomás Rincon não acrescenta em nada para o Santos. É que às vezes a verdade dói, ela é difícil de ser dita. Mas qual é o incremento técnico, tático, físico que o Tomás Rincon hoje dá ao Santos Futebol Clube? Zero. O Tomás Rincon, quando vai ficando perto de ele jogar, alguém contrata um jogador pro lugar dele. Ou seja, ele não é duro, volto a dizer aqui, muita gente vai se surpreender. Fala, Marcão, você tá de sacanagem. Mas o Tomás Rincon não acrescenta nada ao Santos. Quando ele começa a ter sequência, ou ele se machuca, ou ele perde a posição, como foi no começo do ano. Então assim, Marcão, mas ele é um líder positivo fora de campo. Tá, mas o Santos sempre tá brigando pra não cair. Será que essa liderança do Tomás Rincon tem trazido tanto efeito positivo assim? Que ele é um bom cara, que ele é um cara espetacular, que ele é um bom líder? Eu tenho certeza disso. Agora, na prática, qual é o benefício de tudo isso ao Santos Futebol Clube? E eu tenho lá um valor mensal ao Tomás Rincon de R$600 mil. Então, meu caro Thiago Jordão, olha, eu acho que o melhor para o Santos seria a saída do Tomás Rincon. O Santos tem um contrato longo com o jogador. Thiago Jordão, e depois dá uma olhada nessa informação, eu acho que o Tomás Rincon renovou com o Santos até 2027, hein? Eu acho que o Tomás Rincon, naquela história de reduzir o salário lá atrás, quando o Marcelo Teixeira chegou, ele estendeu o vínculo dele por mais um ano. Eu acho que agora é dezembro de 2027. Então nós teremos aí o Tomás Rincon até quase 40 anos no banco de reservas do Santos. Você foi muito bem, Marcão. O Tomás Rincon é um jogador que eu gosto dele, Marcão. Só que é muito mais realmente pela postura do jogador fora de campo. Eu vejo também, eu acredito que é o que grande parte dos torcedores do Santos enxerguem no Tomás Rincon, às vezes uma representação de pessoa que se incomoda com o que acontece no clube, Marcão. Eu acho que por isso que ele conquistou o respeito. Ele se mostrou uma pessoa, além de tudo, uma pessoa, né, Marcão, que se importa com a instituição. Não trata o Santos apenas como um cabide de emprego. Só que, Marcão, hoje o custo-benefício do Rincon é ruim para o Santos. Porque se o Tomás Rincon fosse unanimidade na posição dele, Marcão, o Peixe não teria trazido o William Arão, não teria feito os movimentos de, por exemplo, você colocar o João Schmidt às vezes como titular, você colocar o Diego Pituca, já jogou no Tomás Rincon também. Então hoje é um fato. Bom tempo, né? Bom tempo jogando como meio-campista central. Exato. Olha a quantidade também de movimentos que o Santos fez, Thiago Jordão, e o Tomás Rincon não jogava. Exato. E fora isso, Marcão, você não tem como você esperar mais do Tomás Rincon. Porque o Tomás Rincon já tem 37 anos. Ele não é um jovem jogador. Você às vezes tira um jogador do seu time, como aconteceu agora com o Gabriel Bontempo, ele sai do seu time por outras avaliações. O Tomás Rincon não tem mais crescimento técnico e muito menos físico, Marcão. Então o Santos Futebol Clube tinha que sentar e conversar com o Rincon. Falar, olha, Rincon, você recebeu essa sondagem desses clubes da MLS. Lá na MLS é muito mais tranquilo. Ele vai jogar uma vez na semana, 2 vezes no mês no máximo, Marcão. Pode até ser melhor pro jogador. Porque hoje no Santos Futebol Clube, ele não acrescenta dentro de campo. E se ele vir com o argumento e falar assim, olha, mas eu acrescento aqui no quesito da liderança. Então você faz o seguinte, você rompe o seu vínculo com o jogador e deixa ele como coach da equipe, Marcão. É simples. Ele é coach do time, porque se ele só motiva os jogadores, se essa é a função dele no elenco, ele não precisa estar dentro de campo, Marcão, por mais que ele tenha a liderança nos vestiários.
Então, Marcão, hoje o custo-benefício do Tomás Rincon para o Santos Futebol Clube é ruim, por mais que eu, Thiago Jordão, goste muito do Tomás Rincon, mas eu vejo que você está pagando um salário para um jogador que hoje não vai ter potencial de revenda, não tem mais potencial técnico de crescimento e muito menos potencial físico, Marcão. Ah, exato. Eu volto a dizer, é uma opinião muitas vezes impopular. O torcedor do Santos adora o Tomás Rincon. Baixíssima rejeição, ninguém fala nada, mas nós estamos aqui muitas vezes para mexer na ferida, viu? Nós estamos aqui para dizer algo que talvez poucos digam, né? Se você olhar o custo-benefício do Tomás Rincon, é péssimo para o Santos. Pode olhar, desde 2023. Eu vou trazer os números dele aqui, né? É que ninguém fala sobre isso, né? Eu volto a dizer, às vezes é muito mais fácil você bater no Guilherme que você falar do Rincon, né? A gente escolhe, né? As redes sociais, elas escolhem algumas figuras, Thiago Jordão. Isso não é só no futebol, né? É o Guilherme, pegar o Guilherme para Cristo. Desce a lenha no Guilherme. Mas muitas vezes não se tem uma discussão inteligente. Me perdoem aí, né? Não se discute, talvez, o que de fato é necessário. Os números do Tomás Rincon no Santos são péssimos, pô. São péssimos. Ele tá desde 2023 no Santos Futebol Clube, jogou apenas 64 partidas. Nem vou discutir a questão de gols aqui, porque não não se cobra tanto gols de um meio-campista, né? Ele tem 52 minutos de média por partida. Isso é só Campeonato Brasileiro desse ano, Jordão? Isso é o tempo geral que ele tá no Santos, Então. Marcão, contando Copa do Brasil, Paulista e Brasileiro. Mas quando você calcula a média de tempo, são dos jogos que ele entrou, certo, Thiago Jordão? Exatamente, Marcão. Se você fizer uma média dos jogos que ele poderia ter jogado versus o que ele jogou, pô, essa média aí é muito menor que essa, né? Essa média, pelo que eu entendi, é o seguinte, Jordão. Se ele não jogar, só conta os jogos que ele entrou, certo? Só conta os jogos que ele entrou. Isso mesmo. Então, até dá uma impressão positiva. Pô, o cara joga 52 minutos por partida. Não, né? Se você contabilizar os jogos que ele tinha possibilidade de jogar e quantos jogos teve desde que ele chegou ao Santos Futebol Clube, você vai ter uma média pífia de minutos em campo do Tomás Rincon. Eu ouso dizer que não dá 15 minutos de Tomás Rincon por partida. Eu ouso dizer que a média do Tomás Rincon, ela não é superior a 15 minutos por partida, ou seja, é pífio, cara. É pífio. Só que não se discute, não se fala, né? É muito mais fácil você pegar pesado com o Guilherme do que você discutir o óbvio, que é o Tomás Rincon.